Caio, agora vamos falar sobre a eternidade. Um dos seus pilares, talvez as pessoas não entendam, é por isso que quando eu falei pra você que esse encontro com você já era especial, porque eu quero tirar muitas dúvidas. Ninguém entende se não entender o conceito de espaço. Então, eternidade, pergunta muito simples, simplificar para nossos ouvintes entenderem. Eu não estou falando do inferno, que é um estado de espírito também. Eu creio na eternidade mesmo. Porque inferno não é uma palavra, é um estado de espírito. Você pode ver o inferno agora, entendeu? Para mim, o inferno, a palavra inferno em si é muito raso. Eu quero falar sobre eternidade. No Velho Testamento nem existia. Eu quero falar. Eu não quero ficar na palavra inferno. Porque aí o debate seria. Se eu for para a palavra inferno, o debate vai ficar raso. Eu quero falar sobre condenação e salvação eterna. Você crê nisso? Eu creio em salvação eterna, meu irmão. Eu estou salvo, a salvação minha. E a condenação eterna para aqueles que não... Já sou eternamente salvo. Então, o senhor... João fala sobre isso. O senhor já recebeu Jesus e recebeu o direito de filho. Não é só isso, ele me habita, cara. E sim, mas o senhor... Não sou salvo pela doutrina da salvação. Não, mas... Eu sou salvo pela presença do Salvador. Mas porque o senhor recebeu Jesus como Salvador. Ponto. Agora, as pessoas que Jesus me recebeu como um pecador. Tá, então vamos usar eu tô tentando usar uma expressão que não seja religiosa, mas que nós temos muitos ouvintes religiosos. Eu falei Jesus, o senhor aceitou Jesus como Salvador? Confessou Jesus publicamente. Confessou Jesus publicamente e tal. O senhor crê, pronto, palavra certa, o senhor crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Já pensou eu ter chegado até aqui 50 anos? Então, o senhor, aqueles que não crerem, que não confessam, que não recebem ou que não aceitam... Ninguém será julgado pela luz que não teve. Isso é um princípio simples. Eu não posso te julgar pelo que eu nunca Então não existe condenação eterna, Caio? Não, existe condenação, mas não é uma coisa tão simples. Você tem que ser um diabo para ser condenado, meu amigo. Então existe a condenação eterna. Claro, o inferno não foi feito para o diabo e seus anjos. Não é o que Jesus diz? Vira um diabo que você vai para o inferno. Mas você tem que virar um diabo. Não é fácil virar diabo. O problema dos crentes é que quem não frequenta a igreja é diabo. Quem não dá o dízimo é diabo. Quem não é heterossexual é diabo. São todos aqueles usos e costumes nojentos, pequenos, horrorosos, diminutivos, feios, que me dão vergonha de ver sendo anunciados. Então, quem é perdido na igreja evangélica é todo mundo que não frequenta o clube, que não dá dinheiro para manter o pastor em alto estilo. Está todo mundo no inferno. Para os evangélicos, quem não tem a informação da igreja evangélica está no inferno. Então, para tirar esse contexto que muitos dizem que o senhor não acredita no inferno. Não, o Caio não está pregando que existe inferno. Universalista, eles é que não entendem, eles não entendem de teologia. Eles não entendem de teologia, eles vêm aqui, ficam falando aqui bobagens, mas eles não sentariam numa roda de 5 teólogos de verdade. De verdade. Que o rebater assim, ó, bater na cara do garoto. Para com isso, menino. Para com isso, menino. Como ele não aguentaria a minha presença, só eu e ele, não aguentaria. Como a maioria, eu convido qualquer um para a minha presença, por que nunca ninguém veio? Porque eles não suportam o esmagamento do que eu tenho a dizer. Sobre, por exemplo, Jesus, a chave hermenêutica, eles não entenderam até hoje. Que a chave hermenêutica não é uma eliminação do que Jesus não falou. Não falou, então pode. Não, é o que Jesus falou. E o que Jesus falou cala tudo aquilo que ele não disse. Porque o que ele falou foram coisas tão veementes que é patético você tentar ressuscitar como tema o que Jesus passou todo dia na cara do tema e nunca levantou o assunto, porque para ele nunca carregou uma relevância significativa. Relevância era a hipocrisia dos religiosos. Relevância era a mentira dos sumos sacerdotes. Relevante era eles não quererem perder o poder dos romanos e por isso estavam dispostos a matar Jesus e fazer qualquer coisa. Relevantes eram as coisas com as quais Jesus tratou o dia inteiro. Relevante era se encher de ódio.
E Jesus disse: não odeiem nunca, amem os inimigos, orem pelos que perseguem a vocês. Relevante é o Sermão do Monte, relevante é o Pai Nosso, relevante é perdão até 70 vezes 7 por dia. Você vê algum desses caras que chegam aqui com essas acusações serem identificados por espírito de perdão? Caio, você sente a energia deles vibrando de graça, conversar com você conversar com você é ser constrangido em amor. Deixa eu te falar, ao queima do meu coração há muito tempo, eu queria te perguntar. O apóstolo Paulo fala em Romanos 3,20 que pela lei ninguém poderia ser salvo. Eu queria te perguntar algo, isso é uma dúvida minha. Eu compartilhei isso com alguns amigos e falar, se você falar isso é uma heresia muito grande. Eu queria te perguntar, teologicamente, pelo seu mergulhar no Evangelho, na palavra durante anos, todos que estiveram no Antigo Testamento, que não conheceram Jesus como Salvador, que não tiveram esse encontro com Jesus Cristo, esse encontro foi feito quando Jesus desceu no período da sua ressurreição. Como? Lá, segundo Daniel, Moisés... Não, a primeira epístola de Pedro é que diz que ele desceu às regiões inferiores da terra, e a palavra grega usada, evangelizomai, que é a palavra proclamou, dita lá em 1 Pedro, o evangelho aos que estavam os espíritos em cativeiro, que tinham sido desobedientes em outro tempo, nos dias de Noé, enquanto se preparava para construir a arca e tal. E aquilo ali ele estava falando dos anjos caídos, dos vigilantes, dos que possuíram as filhas dos homens, nefilins, né? E produziram os filhos gigantes, que foram os dominadores do mundo antigo, e que hoje não existe a menor dúvida disso, porque está presente em mais de 1.500 culturas da Terra. E como essas pessoas, se não houve salvação? Não houve. O problema é o seguinte, é que vocês meteram na cabeça que salvação é uma fórmula. É uma fórmula doutrinária igual a E igual a MC ao quadrado. Se alguém não viajar para o outro lado do mundo e disser, olha, Jesus disse E igual a MC ao quadrado, e a outra pessoa não disser eu creio, está perdido. Isso é uma coisa patética, meu amigo. Sabe por quê? Isso começou nos Estados Unidos, na verdade. Né? Começou nos Estados Unidos isso. Começou antes. Começou na Igreja Católica, com Constantino, que disse que fora da Igreja Católica não havia salvação. Essa heresia. Não, mas eu estou falando sobre Jesus, que só através de Jesus há salvação. Mas já vem desde Constantino. E foi assim em todos os lugares. Caio, sem Jesus não há salvação. E acabou certo? sendo assim na Reforma Protestante. Agora, Jesus é o Cristo encarnado há 2000 anos atrás. Ele já era antes da fundação. Claro, ele é o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. O mundo, a criação, o cosmos foi criado pelo sacrifício do Cordeiro. Pelo sacrifício. Então chegamos aqui. Então, ninguém é salvo pela informação. Abraão, por exemplo, tinha um mínimo de informação. Um mínimo. Mas ele creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Então, para tirar esse entendimento que muitos acham que você não crê na condenação eterna e no inferno. Não, eu creio na graça de Jesus. Não é que crê, que você diz que não existe, né? Que não, isso eles dizem que exatamente. Que não existe, mas são eles mentindo a meu respeito. Fechamos nisso. O que me ensinaram, Caio? O que me ensinaram? Que Constantino estava com esse problema todo dentro do Império Romano, o Império estava caindo. Tava mesmo. E de repente surge, ele vê que existe outro inimigo em potencial que era o cristianismo. Ele vai atrás e investe o Estado na igreja. Era o povo mais manso que existia no Império, que não tinha nenhuma pretensão de tomada de poder. Não eram os evangélicos, os cristãos de hoje. Do primeiro, segundo, terceiro e quarto séculos não eram evangélicos de hoje, que são os seres totalmente corrompidos. Eles não estavam preocupados com cadeira no sinédrio, nem cadeira eles tinham pavor, porque Jesus tinha dito, entre vós não será assim. Não queriam ser deputados, o maior entre vós é aquele que serve. Os governadores dos povos é não que tinha bancada evangélica, não tinha bancada. Dominam entre eles. Eu estou citando Jesus.
para ninguém ficar confuso com a bancada evangélica. Os governadores dos povos que dominam entre eles, entre vós, não será assim. Antes, o maior seja o que sirva a todos. Quem quiser algum tipo de proeminência, seja servo de todos os demais. E, ao contrário, você sabe por que os cristãos foram tão perseguidos até Constantino, até o IV século? Porque eles eram considerados os subversivos do império, não por causa de política, não porque eles quisessem tomar o Senado, governar no lugar dos imperadores, colocar um imperador do gosto deles. Eles nem podiam conceber uma ideia tão translocada, tão amalucada, tão distante da realidade e de Cristo e do Evangelho quanto essa. Então, por que eles eram tão traumatizados? Porque quando eles diziam, e aí eu falo alto e ninguém ouve nada, quando eles diziam que Jesus Cristo era o Senhor, essa era uma declaração política, porque esse título, Curios, sim, era dado exclusivamente ao César Imperador. Curios, Senhor, déspota, como também era chamado, era só o imperador. Quando vinham os cristãos, diziam, o único Curios é Cristo. Isso era de uma subversão extraordinária. Era uma relativização do poder absoluto da autoridade romana. Além do que, o imperador romano era cultuado em boa parte das cidades-estados da Ásia Menor. Em quase todas elas ele era cultuado, havia os sacerdotes e os cultos ao imperador. Aí vem esses cristãos que não se dobram à semelhança de Sadraque, Mesaque, Abdênego, Daniel, não se dobram diante do culto ao imperador, não prestam sacrifícios ao imperador, não fazem genuflexão ao imperador e não confessam que o imperador era o Senhor. Era o Curios. Então, esses são os subversivos até o IV século. É por isso que eles vivem escondidos, perseguidos. De vez em quando tem um imperador louco que decide transferir as suas frustrações gerenciais e de governo mal sucedido e não tendo ninguém melhor, o bode expiatório adequado eram os cristãos, que recebiam toda a punição, toda a perseguição e tudo isso. Então, tudo que não havia entre os cristãos era desejo de tomar poder nenhum. Isso para eles era um negócio que Jesus tinha dito, o meu reino não é deste mundo. Eles não tinham visto Jesus pleitear função nenhuma. Jesus podia ter feito o que Jesus quisesse. Quando Pedro cortou a orelha de Malco, lá no caminho da casa do sumo sacerdote, e Jesus curou a orelha do servo e falou para Pedro, guarda essa espada, porque aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. E ele disse o quê depois disso? Ou não pensais que se eu quisesse, eu pediria ao meu pai que mandasse, não 12 apostolinhos galileus que não aguentam tranco, daqui a pouco um galo vai cantar, vão bater o pé, vocês vão sair todos correndo, enfrouxificados e apavorados. Não é de vocês, nem é com vocês que eu conto para nada. Se eu quisesse, eu pediria ao meu pai e ele mandaria 12 legiões de anjos para acabar com essa brincadeira. E anjo não era só um carinha mais forte, era um super-ET, era um indivíduo com poderes extraordinários, como a gente vê no Velho Testamento, as várias configurações de seres angelicais, e querubins, serafins, arcanjos, principados, potestades, poderes, seres inimagináveis, de aparência, inclusive, totalmente diferente da nossa concepção. E Jesus disse não será assim. E andou até a cruz e ensinou qual era o caminho de um cristão. E disse que a única evidência que eles dariam ao mundo de que a mensagem do Evangelho era verdadeira
é se eles fossem capazes de amarem-se uns aos outros e amarem os inimigos e orarem por aqueles que os perseguiam. Esse era o sinal do cristão, era o sinal de que eles tinham estado efetivamente com Jesus. Era o amor e a atitude diametralmente oposta em relação a poder, porque Jesus tinha dito várias vezes: aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Vamos, dentro desse mesmo contexto ainda, quando eu coloco, estou digitando, é que eu estou lembrando de algumas coisas para mim pegar a confirmação. Mas você sabe que a palavra apóstolo, ela não, essa ideia do apostolado... Significa enviado, carteiro. Não, mas essa ideia do apostolado, ela não é uma ideia judaica. Isso veio com os fenícios, antes da Nova Aliança, e veio com romanos. Judaico. Então, por que Jesus... Porque tudo mais é usado assim. De onde vem a palavra presbítero? O cara que quer... Então, exatamente. O cara que vem quer... do mas isso é Império Greco-Romano. Mas falando de Jesus, por que trazer essa ideia do apostolado em si para um estabelecimento do reino de Deus? A palavra aramaica para definir apóstolo é Shiloh. Que significa aquele que é enviado. Não foi mais uma questão política? Não pensou politicamente também nisso? Um impacto que trazer futuramente? Era para servir. Olha, quem colocou toda essa interpretação política é esse pessoalzinho que está aqui. E especialmente depois dessa loucura bolsonárica. É que tudo virou política para Deus. Sem política, Deus não age no mundo, Deus não faz nada. Aliás, isso começou há muitos anos, nunca não foi assim. Desde Constantino, no IV século, que isso se tornou desse modo e nunca mais deixou de ser. Perfeito. Constantino tomou conta da igreja, ele foi chamado de o 13º apóstolo, estragou tudo, acabou o evangelho e transformou num principado uma potestade política, econômica e financeira. Só isto. Não tem nada de igreja de Deus no cristianismo. Você chegou a dizer uma vez, eu trouxe essa Bíblia aqui, e você tem uma frase que você falou muito forte, muito impactante. Eu particularmente não concordo com ela, nós vamos debater sobre isso. Não concordo em partes, tá? Porque Jesus, ele é a palavra de Deus. Ele é o verbo que se fez carne. E o resto é brincadeira, né? Você chegou a dizer, Jesus, você chegou a falar, Jesus é a palavra de Deus. Quem disser que é a Bíblia é herege. A Bíblia que a Bíblia é herege. Não, eu disse que a Bíblia não é a palavra Jesus de Deus, é a palavra de Deus. Quem dizer que é a palavra, palavra de Deus. Então é herege. Todas as vezes que então vamos lá, cara. Coincide com o que Jesus ensinou. Então vamos lá. Isso é Jesus, a chave hermenêutica. Essa Bíblia,